Vocês estão bem? É escuro mesmo, com essa luzinha eu não vejo ninguém, só vejo o vulto. Do Edson para trás fica só o vulto. Mas é a luz, né? Bate lá de fora. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês não é nada novo. A gente tem falado muito sobre isso, tem vivido isso. E vamos continuar perseverando até que Ele venha. Eu tenho uma introdução aqui, mas eu quero começar a dizer que o que nós vamos conversar aqui é para um propósito, é para um futuro. Tô dando eco minha voz, né? Fica mais espiritual assim. Fica mais... Fica na unção aí, irmãos. O que nós vamos dizer aqui é para um presente, um empenho no presente da parte da igreja para um propósito futuro que nós estamos perseguindo, que nós estamos desejando. Nós acreditamos, irmãos, que o Senhor, antes da vinda de Jesus, Ele vai batizar o globo terrestre com seu Espírito. Nós acreditamos nisso. Acreditamos que, como diz Joel, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele irá batizar com seu Espírito toda a terra. Eu desejo isso, eu sonho com isso. Só que, durante a história da humanidade, e durante a história da igreja, o Senhor visitou lugares com a sua presença, morou em lugares. Nós estamos atrás disso aqui para o Novo Tempo, estamos atrás de atrair a presença de Deus. Só que esses moveres, esses avivamentos, eles vieram e passaram. Eles vieram o Espírito veio sobre uma localidade, sobre uma comunidade, ou sobre um país, como alguns casos, Gales. E depois isso passou porque as falhas do homem interferem na presença de Deus, e isso acabou que passou naquele tempo. Mas o que o Senhor está para fazer nos últimos dias não vai passar. É uma glória que vai permanecer na igreja. É atrás dessa glória que nós estamos. Irmãos, quando nós estamos aqui pensando, na verdade, se você pensar naquilo que o Senhor está fazendo na nossa comunidade nesses últimos dias, faz uma reflexão de como está sendo as reuniões de domingo com a presença de Deus visitando repentinamente. Domingo passado quase que não teve palavra. Por um momento eu achei que era aquele dia que nós iríamos perder o nosso domingo, ou ganhar o nosso domingo. Eu achei que ele ia vir e ia bagunçar tudo. Eu estou lendo um livro, Os Caçadores de Deus, estou obedecendo a minha filha. Eu gosto muito de ler sempre um livro de avivamento durante as outras leituras, porque vai mantendo a nossa fome em alta. E o Cleiton, na hora que orou aqui, ele citou exatamente a frase de um pastor no Texas, em Houston. Eles estavam em semanas assim como nós, semanas onde pequenas visitações do Espírito Santo vinham naquela comunidade, e as pessoas desejavam mais e mais e mais, e teve um domingo onde eles estavam temendo o Senhor, temendo a presença de Deus. A presença de Deus era real, e o pastor da igreja, ele subiu no púlpito, leu 2 Crônicas 7,14, você que é um intercessor sabe, e depois ele agarrou no púlpito, com as duas mãos,
e disse: o Senhor quer que nós tiremos os olhos das suas mãos e coloquemos os olhos na sua face. Meus amigos, prestem atenção nisso. O testemunho do homem é que ao ele dizer isso, o ambiente ficou terrível. A presença de Deus invadiu o lugar. O pastor que estava segurando no púlpito voou 3 metros para trás e caiu tremendo e gemendo na presença de Deus. O púlpito caiu para frente. Quando eles foram recolher o púlpito, ele estava dividido em 2, como se tivesse caído um raio. Meu amigo, a presença de Deus, ela é real e tangível. É disso que nós estamos atrás. A glória de Deus, se ela vier aqui, esquece o seu almoço de domingo. Esquece a sua visita. Irmãos, é disso que nós queremos. Cultos evangélicos não edificam a igreja, se é que você me entende. Cultos normais não edificam a igreja. Agora, fome e sede de um povo sedento por Jesus, isso faz com que a igreja seja edificada, porque pessoas movidas por fome, elas trabalham. Meus amigos, fome é feio. Passar fome é feio, é difícil. Não é essa fomezinha que a gente fica algumas horas sem comer e dá uma dor de cabeça. Nós precisamos de fome por Jesus para se empenhar naquilo que nós precisamos. E para contextualizar tudo isso, para que nós recebamos essa glória, nós precisamos cooperar com a edificação da igreja. E esse é o tema da mensagem, a edificação da igreja. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que ele edificaria sua igreja, e essa construção, ela está avançando. Lembra que ele disse que ele edificaria a igreja sobre a verdade de que ele era o Cristo? Vocês lembram disso, né? Ele falou isso para Pedro. Quando Pedro disse: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa obra está avançando, assim como nós estamos no ano de avançar. A construção, a edificação da igreja do Senhor está avançando. Não é a construção do prédio físico, uma mega igreja, uma mega estrutura física bonita, mas é a igreja espiritual do Senhor que está avançando, avançando. E nós somos chamados para participar ativamente dessa construção, desse avanço. Quem são chamados? Todos nós. Mas eu não prego, não canto, não toco. Mesmo assim eu sou chamado? Sim. Lembra do estudo dessa semana, da igreja caseira? Quem frequenta uma igreja caseira aqui? Que bênção, irmão. É essencial, na verdade é a coisa mais importante que nós precisamos. Estar juntos em família ao redor da mesa, ceando com o Senhor, partilhando daquilo que nós temos recebido de Deus, dando e recebendo. Na mesa do Senhor nós damos e recebemos. O Senhor tem revelado isso nos nossos corações. Comidas físicas, né? Comidas, coisas boas, mas também alimentos espirituais. Então, se você não está em uma igreja caseira, procure alguns irmãos aí, alguns líderes, procure a pastora, se for o caso, e diga que você tem interesse. Mesmo que você não esteja com tanto interesse assim, diga que você tem, porque ele virá, diga pela fé. E a Bíblia registra a história de Noé, de uma construção que ele fez no passado. Uma construção onde foi a primeira vez na Bíblia que Deus, ele expressou a sua vontade para uma pessoa. Expressou o que ele queria fazer. E essa passagem, abre aí sua Bíblia em Gênesis já, fica preparado aí, Gênesis 6. Essa passagem, ele
Ele chama Noé e ele diz para Noé, olha, é o seguinte, eu vou acabar com todos os seres humanos da terra, porque o ser humano é mau. Só que eu quero que você construa uma arca. Construa uma estrutura física que vai carregar aqueles que acreditarem na minha mensagem. Ou seja, no final das contas nós sabemos a história, só a família de Noé entrou na arca, mais os animais que foram poupados lá, um parzinho de cada. E aí, meus irmãos, nesse contexto, Noé é estabelecido como um profeta que iria anunciar o juízo de Deus para aquele tempo. Só que essa passagem, ela é tanto para aquele tempo, era real, Noé foi chamado, um fazendeiro chamado para construir um navio, para salvar pessoas do juízo de Deus. Você está vendo alguma semelhança? A mesma construção que Noé fez naquela época, a igreja de Jesus é chamada para construir ou edificar a igreja, que vai ser a estrutura espiritual para a salvação das pessoas da ira de Deus. Amém? Antes tem um texto aí, que vai aparecer no slide de 2 Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, lá em Gênesis, a Bíblia não diz que Noé pregava, mas Pedro já disse que Noé foi o pregador da justiça. Ele foi aquele profeta que anunciava uma coisa que só ele sabia. Só ele tinha conhecimento, mas ele dizia, virá o juízo de Deus, salvem-se, entrem na arca. E como nós sabemos, as pessoas não ouviram. Mas continuamos aqui na introdução, abrindo sua Bíblia em Gênesis 6. Falta eu. Gênesis 6, 13 e 14. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. No versículo 17 e 18. Gênesis 6. Porque vou trazer dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na face da terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Então, aqui é Deus fazendo aliança com aquele homem, com Noé e a sua família. Prometendo que ele seria salvo naquela arca. Noé ficou responsável, irmãos, de reconstruir o mundo. Repovoar o mundo. Noé e sua família. Era uma baita responsabilidade, né? Em Gênesis 7:1, Deus manda Noé e a sua família entrarem na arca. E assim como nos dias de Noé, hoje nós estamos envolvidos em uma grande obra, em uma grande construção. Me diz, você já fez alguma reforma na sua casa? Ou você é um reformador de casas? Ninguém? Reforma dá trabalho? Faz sujeira? Reforma custa dinheiro? Custa dinheiro? Muito dinheiro, né? Tem uma casa que eu vejo lá na região que eu trabalho, em Alphaville, que é uma senhora casa, né? No residencial zero, ela fica à vista da rua, porque essa rua é alta. E aí, quando eles começaram a construir, eu pensei, né? Os caras são ricos, isso aí vai estar pronto em 6 meses. Já tem uns 2 anos. Ela ainda está
sem forma e vazia. Meio estranho, assim, meio. Mas toda vez eu passo, eu olho lá. Deixa eu ver se esses caras estão trabalhando. O dono deve estar meio duro. Deve estar meio sem grana. Mas quando ficar pronto, né? É muito trabalho, é muito dinheiro, é muita sujeira, é muita dor de cabeça. E é nisso que nós estamos envolvidos, meus amigos. Nós vamos ver algumas verdades relacionadas aos dias de Noé e aos nossos dias, a construção que Noé fez e aquilo que nós estamos construindo para um fim. Lembra de toda a introdução que eu disse? Para um fim. Não é simplesmente para a gente viver aqui como novo tempo para sempre. Nós estamos construindo algo muito maior. Primeiro ponto que nós vamos ver é que Jesus compara o fim dos tempos com os dias de Noé. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Sermão profético de Jesus. Mateus 24. Irmãos, eu vou precisar de mais um. Minha boca seca. Fico nervoso quando eu estou. Haja água. Haja água. Fala, faz tua mágica aí, profeta. Mágica não pode, ele tá ligeiro. Tá esperto esse irmão. 37, 24, 37. Vamos ler? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Amém? Eu fico com uma vontade de entrar nessa porta aqui, mas não vou entrar não, senão eu vou sair do assunto. O dilúvio veio e levou a todos. Assim vai ser semelhante no fim dos tempos. Quando Jesus vier, eu vou entrar só um pouquinho. Quando Jesus vier, ao contrário das pessoas pensam, de muitas pessoas pensam, quando ele vier, ele vai levar a igreja. Não vai ser assim. Nos dias de Noé, ele levou quem? O juízo de Deus levou quem? Os pecadores. Os que não arrependeram e não entraram na arca. Semelhantemente, no fim dos tempos, quando Jesus vier, ele vai, com a sua vingança, levar a todos. A pergunta é, você quer ser deixado ou quer ser levado? Aleluia, igreja escatologicamente profética. Fecha a porta. Essa porta esse quarto é muito amplo, é muito legal. Então, semelhantemente aos dias de Noé, o juízo de Deus virá. É isso que nós estamos esperando na volta de Jesus. Mas, anteriormente a Noé entrar na arca, as pessoas viviam as suas vidas, como hoje. Nós estamos aqui como nos dias de Noé. Noé passou 100 anos construindo um barco. 100 anos. Ele ouviu uma palavra de Deus. E ele passou 100 anos construindo um barco. Um fazendeiro. Que loucura, meus amigos. Quando eu encontrar Noé, eu vou falar, você é brabo. Você ouviu Deus uma vez. E você se empenhou 100 anos. Nós ouvimos todos os domingos. E a gente desanima na segunda. Naqueles dias, irmãos, as pessoas ouviam Noé pregando a justiça de Deus. Falando, o Senhor virá com juízo. Entrem na arca. E as pessoas estavam ocupadas, casando, trabalhando, dando-se em casamento, comendo e bebendo coisas que não são pecado. Amém?
Comer é pecado? Beber é pecado? Depende, né? Depende. Os cachaceiros já levantaram a sobrancelha. Comer, beber, trabalhar, viver vida, estudar, querer comprar uma casa, querer comprar um carro, tudo isso não é pecado. Porém, essas coisas nos distraem, irmãos. Elas nos distraem. Nós estamos vivendo dias muito piores do que os dias de Noé. Você tem tantas mais coisas para se distrair do que aquela geração. Aquela geração estava distraída sim com muitas coisas, mas nós então estamos, sei lá quantas milhares de vezes mais distraídos. Você está agora mesmo com o celular na mão distraído. Quase jogaram no chão. O celular, ele nos rouba. Não o celular em si, mas as coisas que você tem nele. Você tem a presença do computador 100% com você o tempo todo. O seu computador é onipresente. Ele está com você. Você vai no banheiro, leva o computador. Você vai trabalhar, leva o computador. Você vai com a sua esposa em um encontro romântico e você está aqui, ó, com o seu computador. E a sua esposa também. Às vezes elas reclamam, mas elas também ficam. Isso é a distração do mundo. Nós estamos sendo roubados. Nós estamos sendo tirados daquilo que o Senhor quer que a gente se empenhe. Dedique as nossas forças. Coloque o nosso coração. E nós viemos aqui um domingo, por isso que eu disse, culto evangélico não edifica a igreja. Nós viemos aqui no domingo, nós cantamos, nós ouvimos uma palavra e nós voltamos para os nossos afazeres, totalmente ocupado, totalmente cansado, como a pastora disse esses dias, é um status, né, dizer isso. Eu mesmo vivo falando isso. Estou cansado, estou cheio de coisa para fazer, mas aqui não é porque eu quero um status. Na verdade, eu não quero esse status, eu quero muito bem ficar relaxado, cheio de tempo para fazer as coisas. Mas é um status hoje. A gente vive dizendo, eu queria que o dia tivesse 48 horas. Itaú, 30 horas. Lembra do Unibanco, 30 horas? Itaú, 30 horas. Unibanco, os velhos sabem, né? 30 horas seria um dia ideal. E a gente é roubado. Eu estou dizendo isso, irmãos. E essa palavra, ela é totalmente para mim. Eu estou vivendo dias onde eu estou vendo claramente que estou sendo roubado da coisa mais importante do mundo. O meu amado. Ouve o que o Senhor está falando com essa comunidade nesses dias. Lembra? Aqui na reunião de oração, uma palavra que ecoou, saudade. Jesus dizendo, eu estou com saudade de vocês. Nós precisamos ouvir o Senhor e obedecer. Pessoas ouviram o Senhor e não obedeceram, elas foram levadas pelo juízo de Deus. Todas essas coisas que são lícitas podem nos roubar facilmente, irmãos. E a gente se esquece do que é mais importante, colocando Deus somente nos domingos, das 10 ao meio-dia. E se passar um pouquinho, meio-dia e meio, você já fica nervoso com o pregador, que falou demais. Eu não vou passar não, tá? Não é uma prévia, não é só para você preparar o seu coração. E às vezes nem isso a gente consegue dar, porque a gente está sendo roubado. O versículo 39, a ênfase é: não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Isso é muito sério, meus amigos. Porque é uma coisa que Jesus diz, que de fato a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a igreja do Senhor está atenta aos sinais da vinda do Senhor, aos sinais do fim dos tempos, às coisas que antecedem. Assim como Noé ficava pregando, eu estou construindo a arca, quando ela estiver pronta, virá o dilúvio, virá chuva.
Assim é a mensagem da igreja dos nossos dias. Assim é o que nós estamos pregando, assim é o que nós estamos anunciando. E o que é essa arca? Como nós já dissemos, a arca é uma estrutura física para a salvação das pessoas, salvação das famílias do juízo de Deus. Assim é a igreja. E o ponto 2 é, como Noé construiu uma arca nos nossos dias, estamos em uma construção. Mateus 16, 18, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi o que nós falamos no começo. Qual pedra é essa? A verdade que Pedro tinha dito. Pedro tinha dito que Jesus era o... Interage comigo, para você não cochilar. Pedro disse que Jesus era o Cristo. Aí Jesus disse, sobre esta pedra, sobre essa verdade que ele era o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus é essa pedra principal da construção ao qual nós estamos envolvidos, a qual nós estamos trabalhando, pedreiros, engenheiros. Na realidade aqui, irmãos, nós todos somos pedreiros. Todos estamos com a pá na mão. Efésios 2, 19 e 22, vai aparecer aí. Mas ali eu não enxergo. Assim como vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo. Qual o fundamento? Cristo, Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Vejam aí, irmãos, o que ele está dizendo. Mas, concidadão dos santos e membros da família de Deus. O que Noé colocou na arca? Sua família. Nós somos membros da família de Deus. Amém? É a família de Deus que está sendo protegida na estrutura que está sendo edificada. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pausa. Os apóstolos e profetas não são o fundamento da igreja. Ok? O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo o fundamento. Quem? Cristo Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra. Tem uma explicação sobre a pedra angular, mas os engenheiros sabem. Carlos pode dizer. Existe aquela pedra, uma coluna estabelecida para que haja toda a construção. Uma coluna ou várias colunas. O fundamento. Para que a construção seja erguida. E o que Jesus está dizendo é que ele é o fundamento da igreja. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Agora, presta atenção nisso. Nele também vocês estão sendo edificados, vocês, nós, a igreja, junto com os outros. Para quê? Para serem morada de Deus no Espírito. A igreja é o lugar onde será a morada de Deus no Espírito. Meus amigos, é Deus habitando fisicamente. É o Senhor com toda a sua glória visitando a sua igreja na terra. Aqui eu estou dizendo sobre a igreja global, a igreja do Senhor, a igreja ao qual Jesus, o Cristo, é o fundamento. Mas pensa por um instante, imagina se Deus resolve se mudar com a sua presença para o Woody Ramos. Essa quermesse ia acabar por causa da glória de Deus. As
As pessoas iam se converter, elas iam se arrepender dos seus pecados. Esse relato que eu contei no avivamento em Houston, as pessoas paravam no estacionamento e não conseguiam entrar no prédio por causa da glória de Deus. E quando conseguiam, elas se jogavam umas por cima das outras. Não tem essa de um espacinho, elas se jogavam porque Deus estava ali, fisicamente. Então, isso que nós vivemos da presença de Deus é muito pouco. Tem muito mais, irmãos. Precisamos ter a consciência de que famílias fazem parte da família de Deus. Famílias, irmãos. Nós somos uma família, uma comunidade espiritual, uma família, ok? Uma igreja, uma comunidade. Essa comunidade ela é composta por famílias. Famílias que se reúnem nas suas casas, famílias que amam umas às outras. Outra coisa que o Senhor tem ministrado ao meu coração, pessoas que sujeitam-se umas às outras. Você está se sujeitando a alguém? Você tem alguém que se sujeita a você? Você está abrindo o seu coração? Você está sendo aberto para receber o coração do seu irmão, do seu amigo? Isso são partes práticas, e agora nós vamos entrar nas partes práticas. E aqui a coisa fica um pouco mais difícil. Enquanto uma obra está no projeto, no desenho, já custa dinheiro, né? Aprovação disso, aprovação da Enel, aprovação de não sei o quê. Nós passamos isso aqui com ar-condicionado. Só que ali ainda é limpo. Mas quando a coisa vai para o choque mesmo, aí é pá, cimento, pedra e máquina e tudo mais, é que fica difícil. Então, a parte prática, ela é muito dolorosa. Então, o ponto 3 é obediência, né? Como Noé obedeceu pela fé, nos nossos dias também somos chamados a construir pela fé, em obediência. Se nós estamos em obra, nós precisamos nos envolver com isso. Então, nós podemos dizer de verdade que muitas pessoas estão na igreja, elas vão nas conferências, elas frequentam as reuniões no salão da igreja, mas elas não estão envolvidas com a construção da igreja. Às vezes, as pessoas estão na igreja, elas até pregam, elas até cantam, elas até fazem as coisas, servem nos ministérios, mas mesmo assim não estão envolvidas com a construção da igreja. O que eu quero dizer é que estar envolvido nessa construção vai muito mais além do serviço que você entrega ou oferece aqui, na nossa comunidade, aqui na igreja física, no salão, né? Onde a igreja se reúne. Nós precisamos saber que participar da construção da igreja envolve você envolver todo o seu coração na igreja, na vida da igreja. E às vezes a gente pensa, mas não sei o quê, não está dando certo, isso não funciona. Imagina, você quer um resultado, mas você não se empenha. Você quer a sua casa limpa. Mas se você não limpa, você quer que alguém limpe para você. Isso é um ensinamento teológico lá em casa sempre. Você quer uma casa limpa, mas quer que alguém sempre faça para você. Você não ama a sua própria irmã. Você não ama a sua mãe. Porque você quer se livrar da louça, do serviço.
Isso é igreja, meus amigos. Nós queremos vir aqui, ouvir uma palavra, cantar uma música bonita, e ir para casa, se envolver com as pessoas, porque elas dão muito trabalho e problema. Amém. A gente não se envolve com a parada, mas a gente quer resultado. Nós não somos chefes uns dos outros, nós somos irmãos. Nós somos a igreja. E todos precisam sujar as mãos. Sabe o que Levítico, o sacerdote ia lá, oferecia o sacrifício, e depois ele ia e estendia as mãos, sujas de sangue, para abençoar o povo. Serviço sacerdotal envolve abençoar as pessoas, mas envolve sujar as mãos. E nós queremos viver a igreja de uma forma como a gente vive talvez na nossa vida. Talvez na sua empresa você é o dono. E lá você dá ordens. E lá você, obviamente que nem todo dono e chefe, líder é assim, o cara que manda e não faz nada. Eu conheço muitos que trabalham e que trabalham muito. Trabalham mais do que os funcionários. Tem um camarada ali que ele é maluco pelo trabalho dele. Ederson Martini, bichão é brabo no trabalho. Quando chega no contexto da igreja, você não se envolve. Eu estou dizendo de trabalho simplesmente de você limpar e tal, e vir aqui fazer, lavar a louça lá na... O exemplo da louça foi só para contextualizar com o serviço difícil que é estar envolvidos uns com os outros. Se relacionar uns com os outros. Entender que quando o irmão chama a sua atenção, te confronta, é porque ele está te amando. É porque ele está animando você. Embora um confronto não seja, na maioria das vezes, muito animador, mas um confronto, ele é para te animar, é para te alertar, é para que você acorde para o Senhor, acorde para a sua vida. Não é para te entristecer. Você pode entristecer, é o primeiro ponto, mas depois você tem que entender que você faz parte de uma família onde pessoas vivem em comunhão e tem tudo em comum. Tudo em comum. E esse bico precisa passar, você precisa tirar esse bico. Se resolver. Mudar a sua trajetória. Sujeitem-se uns aos outros. Irmãos, isso é a vida da igreja. A gente pode passar 1 ano sem se reunir aqui nos domingos, mas se nós nos encontrarmos nas casas e estarmos nos sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, nós estaremos edificando a igreja. Amém? A igreja é a estrutura de Deus que vai trazer a salvação por meio do sangue de Jesus. A mensagem do Evangelho, ela é difícil, irmãos. Ela é, por muitas vezes, mal interpretada. Sabe um outro ponto que a gente precisa entender? É sobre o nosso próprio papel nas nossas casas. Essa é a parte que fica um pouco mais difícil. Maridos precisam fazer parte da construção de Deus, cuidando das suas casas, cuidando das suas famílias, cuidando das suas esposas. Mulheres precisam entender que elas constroem a igreja, elas edificam a igreja de Jesus enquanto elas servem, amam, respeitam seus maridos, o apoiam, o encorajam, agem com sabedoria. Mulheres estão fazendo a obra de Deus enquanto elas estão trocando as fraldas sujas dos seus filhos, cuidando deles, ensinando. É uma coisa que não parece espiritual. A gente acha que espiritual é
É isso aqui. É falar. Falar é muito fácil. Meus amigos, treine um papagaio, ele prega meia hora. Treine qualquer pessoa e ela vai falar muitas horas e você ainda vai acreditar nela. Difícil é ser espiritual limpando cocô de criança, lavando louça, limpando toda a casa. Limpando e às vezes pintando no meio da limpeza, quando é o caso da Luana. Quando ela vê que o negócio não está muito bom, ela passa a tinta. Maluca por limpeza. Eu fui em casa ontem no banheiro quando eu estava trabalhando, quando eu cheguei lá, ela toda branca, eu falei, meu Deus, deixa eu ir embora. Isso é muito espiritual. Quando eu cheguei em casa, depois do ensaio, 10 horas, a casa estava um brinco. Ela cuidou da casa. Mulheres, isso é muito espiritual, o seu trabalho na sua casa. Você fazer o prato do seu marido, dos seus filhos. Ele que faça, ele tem mão. Eu vou fazer prato desse marmanjo? É muito difícil. Igreja dá trabalho. É nisso que você está envolvido. Não é nessa... Isso aqui é muito agradável, irmãos. Domingo a gente se vê, está todo mundo bonito, cheiroso, bem arrumado e penteado. E aí, você vai para casa depois daqui, vai comer aquela macarronada, aquela lasanha. Isso é vida, cara. Agora, durante a semana, nós nos envolvemos com os nossos problemas e os problemas dos nossos irmãos, que são a nossa família. Não todos os irmãos, você compreende o que eu estou dizendo? Principalmente os que se reúnem com você naquela casa. Isso é difícil. Você cuida das suas coisas, cuida das coisas dos irmãos, os irmãos cuidam das coisas deles, cuidam das suas coisas também. E falam na sua vida. Olha, você não está educando seu filho direito. Quem é ele para falar na educação do meu filho? Eu sou seu irmão. Sou seu amigo. Eu quero o seu bem. Sobre todas as coisas, eu quero que a igreja de Jesus esteja pronta para quando ele vier. Famílias prontas, famílias maduras. Nós vamos ser mal compreendidos, irmãos. Eu posso ser. Se você me compreender mal, me perdoe. Eu não estou com a intenção de que você não me compreenda. Mas o evangelho é isso. Muitas vezes nós vamos ser mal compreendidos. Noé foi assim. Hebreus 11, 7. Não sei se eu coloquei aí. Abra sua Bíblia então, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé foi divinamente. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Meus irmãos, Deus simplesmente pegou um fazendeiro e mandou ele construir um barco. Um pregador da justiça, ele tem o poder de condenar o mundo. Porque pensa em uma sala de aula, é aplicada uma prova, todos os alunos tiram 0, um aluno tira 10. Quem condenou a sala? A professora ou o aluno que tirou 10? Respondam. O aluno. Porque ele ouviu as mesmas coisas, mas ele obedeceu, ele se empenhou, ele fez o que deveria ter feito. A igreja do Senhor é essa estrutura que tem como finalidade pregar a sua justiça.
uma grande família, a agregar pessoas a essa família, para serem salvas. Só que a igreja, que é essa estrutura, vai ser mal compreendida. Por a gente estar anunciando uma coisa que ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Nós estamos anunciando a volta de Jesus, mas Jesus ainda não voltou. Então, as pessoas não acreditam em nós estamos anunciando, vai vir avivamento, vai vir a chuva. Que chuva? Vai vir o Espírito de Deus, vamos nos preparar, vamos edificar a igreja, vamos preparar as famílias. Lembra do seminário, o Clésio disse sobre a passagem de Malaquias, as famílias vão ser as detetoras do grande derramar. Pais que estão se convertendo aos corações dos filhos, e os filhos aos corações dos pais, famílias unidas, uma geração conectada com a outra. Meus irmãos, é sobre a família que está lá na sua casa, e sobre essa grande família que se reúne nesse salão. Nós estamos falando sempre e nos empenhando na reunião coletiva de oração. Às terças, às quartas. E nós estamos dizendo, Senhor, nós queremos estar aqui, preparando um lugar para que você habite. Mas as pessoas não entendem. Para que eu vou ficar orando? Se eu tenho tanto trabalho, quem vai fazer o meu trabalho? Nós somos a geração do barulho, meus irmãos. Precisamos nos conectar com a obra que está em curso. Saiba de uma coisa, se você participar disso, a igreja vai ser edificada. Se você não participar, a igreja vai ser edificada do mesmo jeito. O problema é que nós podemos ser o aluno que tirou 0. Nós aprendemos aqui que Noé foi um pregador da justiça no seu tempo. Hoje não vai ser por um homem ungido, um homem grande pregador. Hoje o Senhor vai fazer por meio da igreja, por meio desse negócio difícil, por meio dessas pessoas que têm muitos problemas. Deus, Ele olha para nós como sendo a verdadeira representação dEle na terra. É sobre isso que nós estamos totalmente empenhados, é nisso. Eu queria que vocês colocassem em pé nesse momento. Atos 1:8, a Bíblia diz que, Jesus dizendo, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja precisa da unção do Espírito Santo para cumprir o seu papel, cumprir o seu chamado, para continuar avançando no seu propósito de edificação, até que Jesus venha. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sabe, irmãos, essa edificação é impossível de ser feita com ferramentas naturais ou ferramentas carnais. Essa edificação, ela só é possível ser feita por meio do batismo do Espírito Santo.
por meio da unção do Espírito Santo. Somente por meio dele, nós podemos avançar nessa construção. Eu quero que você feche seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor a respeito de tudo que você ouviu. Eu preciso rever muitas coisas na minha vida. Eu preciso me arrepender de tantas outras. Porque negligência é pecado. Negligenciar coisas que nós sabemos que tem que ser feita e não fazemos é pecado. Eu estou fazendo isso. Se você está negligenciando coisas que você tem consciência de que deveria estar fazendo e não está, esse é um momento propício para você se arrepender, falar com o Senhor a respeito disso. Esse é o momento para eu fazer isso. Óbvio, eu estava sendo ministrado antes de todos aqui, porque eu estava envolvido com isso. Essa palavra é muito para mim. Eu preciso pegar a paz de volta. Feche seus olhos e pegue sua paz de volta, meus amigos. Comece a orar ao Senhor. Você precisa rever coisas na sua casa. Se arrependa. Se volte ao Senhor agora. Diga para Ele: Jesus, eu não estava percebendo que estava fora da construção.